podcast Naves Lumen, né? Sou Rogério Penedo, responsável aí do projeto. Estamos hoje aqui com o Henrique Paes. Henrique Paes é formado em Relações Internacionais pela Belas Artes e também tem a sua formação como psicanalista lacaniano pela EPE. Aí depois você explica melhor o que Pode é deixar, EPE. explico sim. Né? Natural de São Paulo, raiz, e é o fundador do Instituto de Psicanálise Henrique Paes, que também a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito disso e a respeito das nossas parcerias aí com o Naves Lumen, mas o principal objetivo hoje é a gente conhecer um pouco mais do Henrique. Né? Maravilha. Tudo bom? Tudo ótimo, Tranquilo? Rogério. Muitíssimo obrigado pelo convite. Imagina, Né, prazer. primeiramente, já muito feliz porque tive a oportunidade de gravar já, né, para o curso e agora também o podcast. Muito feliz, agradeço o convite. Legal. E como que tá essa parceria, assim? Como que tá funcionando? Você falou que gravou. Eu até brinco, né, que toda essa parte comercial é com o meu sócio Thiago, né? Sim. Então eu vou pensar o que ele responderia para ficar mais fácil, né? A parceria com a Naves Lumen está sendo algo bem interessante, né? É mais um campo de oportunidade para nós. Como você mencionou, nós já temos o Instituto já tem suas formas de transmissão. E quando surgiu o convite, né, através da sua pessoa, foi algo bastante interessante para nós, bastante enriquecedor. Principalmente quando você comentou que a sua plataforma, a plataforma de vocês, vamos dizer assim, ela ainda está iniciando sobre a questão da psicanálise. Então, essa oportunidade de transmitir a psicanálise pela primeira vez, para mim, me é muito cara. Até porque, né, Rogério, e todos que, né, nos ouvirão e nos assistirão, a psicanálise está envolvida por muitos mitos, por muitos preconceitos, muitas vezes, senso comum. Então, ter a oportunidade de falar, primeiramente, para as pessoas que nunca ouviram falar, é uma oportunidade boa para desmistificar essas questões e talvez ter um primeiro contato mais leve, mais didático e que faça com que a psicanálise seja aproximada, não seja um lugar distante, mitológico, inacessível, místico, e sim algo palpável, algo da ordem do dia a dia, que para nós a gente sabe que é do dia a dia. Sim, né? muito legal, muito legal. E me diz uma coisa, você começou a sua formação como Relações Internacionais. Conta um pouquinho aí como foi essa Conto. trajetória e como que você chegou até a psicanálise. Sim. Maravilha. É bem curiosa a história. Bom, eu tive uma formação a nível de ensino fundamental, nível público, né? Numa escola no meu bairro, tudo mais. E eu era para ter seguido essa trajetória no ensino médio também no público, mas meu irmão fez muita não, mas por um mês meu irmão aprontou muito numa escola pública, e aí meus pais decidiram, não, você não vai mais para a escola pública, colocaram a gente numa escola particular, que era uma escola particular bem de família, bem assim, nada muito uau das escolas particulares, era para evitar a escola pública porque entendia-se que o meu irmão estava se desvirtuando no caminho, né? Enfim, e aí esse ensino médio que eu tive foi um ensino médio ok, mas a nível de ensino foi muito empobrecido, foi muito raso. Então, eu saio do ensino médio eu fiz um tempo de cursinho com uma questão muito clara. Eu estudei muito pouco, né? E quando você tem 16, 17 anos, tá todo mundo estudando muito, né? E eu fiquei com assim, eu via que era algo lacunar. Eu falei, bom, eu sou alguém da área das ciências humanas, sociais, por excelência. Qual curso que vai poder me ofertar um leque maior de aprendizado? E na minha época, né, hoje eu tenho que falar na minha época porque já não é mais, o curso de Relações Internacionais, inclusive da Belas Artes, era um curso, sim, de excelência. Eu me lembro da grade horária, por exemplo, a grade curricular, nós davam ciência política, você estuda sociologia, você estuda teoria política, olha, você estuda um pouco de tudo do campo das ciências sociais e humanas. Então eu falei, bom, é aqui. Eu vou estudar economia, eu vou estudar ciência política, eu vou estudar sociologia, eu vou estudar o que eu quero. E eu entro na Belas Artes por isso, né, com esse âmbito, né, até com um certo frenesi de querer estudar. Eu estou lá estudando, passo meu segundo ano nas relações internacionais. Eu já tinha o vislumbre de ir para a área acadêmica, então era o que eu imaginava. Eu não me via nunca trabalhando no mercado, era até uma questão bastante distante para mim. E o que acontece? Estava eu no terceiro ano da faculdade, eu tive um grupo social, depois eu até posso falar um pouco mais, chamado BANS, Belas Artes no Curso Social, que eu coordenei, fizemos várias ações muito interessantes por mais ou menos 2 a 3 anos. E eu estava um dia sentado, né, porque já estudando à noite, estava lá rolando o Facebook e eu encontro um curso
que estava assim, a psicanálise de Freud e a filosofia de Nietzsche. Uma conversa, um diálogo, de uma escola X da vida que eu não tinha ouvido falar. Na época eu era um entusiasta do Nietzsche, né? Já estava lendo, como mencionei há pouco a você, a leitura do Anticristo, né? Acabou comigo, né? E aí eu falei, poxa, que legal, uma chance de eu estudar mais Nietzsche. Porque Freud, Rogério, eu tinha estudado um ou outro texto e era muito a nível de uma análise sociológica, mostrar na civilização, psicologia das massas. Então, eu conheci o Freud como pensador da cultura, não como um clínico. Interessante. Conheço um instituto, chamava Instituto Dalma, né, ainda existe. Eu entro na sala, espero lá o professor chama-se Arthur Mendes, que é o professor que acaba me formando, e esse professor chamado Arthur, ele começa a falar por 5 minutos, e eu sou atravessado como que por um raio, quem é místico pode dizer alguma outra coisa, e eu disse pra mim depois, hoje ele sabe dessa história, eu falei assim pra ele, eu não sei como você sabe, por que você sabe, mas um dia eu vou saber o que você sabe. E aquele conhecimento, aquela transmissão que misturava, né, filosofia, psicanálise, literatura, ela me impactou de tal forma que eu saí daqui na primeira aula e eu falei, eu vou me tornar psicanalista. E assim, Rogério, sendo muito franco, eu não tinha a menor noção de como trabalha, de quanto ganha, do que faz. Mas eu fiquei muito impactado com a transmissão, com essa vida mais complexa, contraditória, livre, o que o francês Georges Bataille vai chamar da inclinação ao erotismo. O que é o erotismo para o Bataille? É você estar aberto para o desequilíbrio, né? Para o encontro do inesperado da vida. E aí eu saio, né? Termino o curso. Eu fiz uma sessão de análise só naquela época, porque eu não tinha dinheiro, então como você próprio Arthur, também mudou a minha vida, eu nunca mais esqueço da primeira sessão de psicanálise, né? E eu estava destinado a, então, falei assim, bom, vou cursar psicanálise, então eu começo a cursar psicanálise no último ano da minha faculdade, termino minha graduação foi muito importante como uma formação pessoal, eu aprendi a estudar, eu tive pelo menos 3 professores que foram grandes, assim, homens, outros professoras mulheres também, mas assim, que formaram o meu pensamento. Hoje eu tenho a felicidade de tê-los como amigos. E aí eu termino, então, no meu último ano da faculdade. Eu termino já começando psicanálise. Em 2 anos ali, você faz uma formação. Aí depois eu posso explicar da minha titulação lacaniana, que a gente faz o processo do passe. E desde então eu estou aqui na psicanálise. Mas assim, a psicanálise na minha vida foi mero fruto do acaso. Não foi algo pensado, destinado. Não herdei de ninguém. Eu, como diz o Milan Kundera, na Insuscitável Vez do Ser, o clássico, ele vai dizer que quando o romance entre Teresa lá e o Thomas foi um resultado de uma somatória de acasos. E na minha vida, o encontro com a psicanálise também foi isso. Isso, muito legal, muito legal. E para não ficar confuso, né? Sim. Essa formação ela é uma formação ampla. Isso. Aí depois você decidiu... Isso. Funilar na psicanálise. Quem é psicanalista sabe, né, que assim, a nossa formação vai ter um viés muito clínico, evidentemente, porque é um trabalho, é uma profissão, mas a formação do psicanalista é muito vasta. Por exemplo, se você pega tanto textos de Freud quanto de Lacan, há recomendações muito claras de ambos para que você estude, por exemplo, matemática, para que você estude alguns aspectos da física, que é importante, porque Freud foi modular a sua ideia de pulsão, de aparelho psíquico à luz da física, a física do seu tempo. Lacan depois desenvolve história, antropologia, sociologia, filosofia. Então a formação do psicanalista ela é uma formação riquíssima, ou pelo menos deveria ser, né? O psicanalista não é alguém que deveria se fechar a estudar apenas o que a psicanálise propõe, né? Que é muito fácil, porque a obra é muito grande, é muito vasta. Imagina, você leva uma vida inteira para ler o que Freud e Lacan, só para ficar nos dois, escreveram. Mas assim, o psicanalista que se preza, é muito importante que ele tenha a sua formação poesia, literatura, provavelmente esses dois, né? Poesia e literatura são artifícios tão importantes e que envolvem a linguagem, que envolvem o campo da palavra, que envolvem o campo do sentido, que eles são indispensáveis. Então a formação do psicanalista, formalmente falando, ela é mais funilada, né? Você vai estudar Freud, Lacan, Winnicott, aqui a colar, mas como uma formação existencial eu vejo que dá para você ampliar bem mais. O próprio Lacan, com os números, ele tinha bastante contato, assim, né? Ele tinha uma relação boa, assim, com números, com... Sim. O Lacan foi responsável por tentar formalizar a psicanálise do ponto de vista científico, né? O Lacan tentou reinserir a psicanálise nesse debate. É muito interessante, porque a proposta dele era assim, a psicanálise tem que ser algo estudável, aplicável e comunicável. Então, quando eu vou falar
um neurótico histérico ou um neurótico obsessivo, eu tenho que conseguir escrever isso, eu tenho que conseguir aplicar e eu tenho que conseguir comunicar. E ele usou a fórmula matemática porque qual é a ideia? A ideia é que a fórmula, primeiro, ela carece de subjetividade. Quer eu queira, quer não, 1 mais 1 é 2. Né? Quer eu queira, quer não, a matemática ela tem essa propriedade de ser indiferente a teu critério. Então, o Lacan foi responsável por tentar formalizar a psicanálise dentro de lógicas, né, enquadramentos lógicos, que é mais complicado, evidentemente, leva ali um estudo mais avançado, mas é de suma importância porque nos coloca ali como profissionais mais qualificados, né? Pelo menos essa é a ideia. Entendi, legal. E você mencionou essa questão acadêmica, né? Essa questão de querer ensinar, de querer passar. Sim. Como que é esse sentimento para você? Qual que é essa... legal. Da onde que vem isso, assim? Então, volto a dizer, mais uma... Eu até brinco, né, com quem mais próximo da minha vida. As coisas na minha vida, elas não foram herdadas, né? Eu não tive um lugar em que eu bebi de uma fonte, seja familiar, social, algo assim. Então, elas foram muito casuais, elas foram acontecendo. Eu tive uma experiência evangélica muito grande, né? Eu passei a minha adolescência inteira na igreja. E a partir dos meus 14, 15 anos, eu comecei a pregar o evangelho, literalmente, né? Então eu lia a Bíblia, tal, autores, e eu comecei a falar. Na verdade, era uma grande paixão, aquela coisa toda, né? Eu sempre entendi que eu nunca me considerei um fanático, então eu sempre fui aberto a escutar o que era contraditório, o que possivelmente seria uma crítica, mas eu comecei a falar e começaram a haver resultados. Eu comecei a ouvir, Rogério, de pessoas de uma classe social mais abastada a menos abastada, a mesma coisa, né? É claro que na época tenho que reconhecer que eu atribuía ao Espírito Santo a qualidade do meu discurso. Hoje eu já não tenho essa felicidade de dizer que há uma inspiração divina. Não vou brigar com quem acredita que seja, não tem problema. Até porque eu tive uma aluna, já tive 2 alunas que eu estava um dia dando aula e elas pararam para mim, elas eram espíritas e falaram que, Henrique, você é como é que elas me chamavam? Você tem um espírito evoluído, aquela coisa toda, você tem que procurar a sua mediunidade. Eu acabei não procurando, volto a dizer, não nego quem quiser atribuir, hoje eu só não atribuo. Mas foi muito de uma questão de... eu quero falar, eu quero transmitir o que está no meu coração, né? Eu descobri uma coisa muito legal. Eu sempre tenho esse entendimento, Rogério, o conhecimento serve para aproximar, o conhecimento serve para unir. Eu nunca gostei da ideia do conhecimento que afasta. Se eu tenho um saber e você não vem falar comigo porque esse saber, ou eu sou muito inteligente, eu sei isso, eu creio que é um fracasso. Porque do que vale? Eu saber tanto e não ter com quem trocar, não ter com quem comunicar. Então, quando você me pergunta da sensação / sentimento, é algo curioso. Porque quando eu dou uma palestra, dou uma aula, eu acabo esquecendo que eu estou ali. É como se houvesse uma percepção de fora. Por exemplo, recentemente dei um workshop lá em São Paulo, e em determinado momento do workshop eu me via como um aluno também, né? É muito interessante. Eu sabia da minha voz, sabia o que estava dizendo, mas então ver esse lugar de fora. Então é um lugar muito comum para mim. Por exemplo, eu nunca fiz nenhum curso de oratória, com certeza há coisas a agregar, mas eu nunca tive uma técnica, eu não fui preparado para ser. Então é algo muito natural e particularmente eu gosto porque a minha vida ela é isso, né? A minha vida é escutar pessoas e transmitir alguma coisa que eu sei para quem tem interesse. Tá, legal. E aí, dentro desse, vamos dizer assim, dentro dessa metodologia que você criou para si mesmo, onde que entra o Instituto nisso? Olha, o Instituto foi interessante também, né? O Instituto foi mais uma criação ao acaso. Por quê? Eu estava dando aula numa escola de psicanálise, eu era coordenador. Tive ali uma outra questão, acabei saindo dessa escola. E o meu analista, né, o professor aí que me forma, o Arthur, falou um dia para mim: Henrique, por que você não abre uma escola? Eu falei: abrir uma escola? Por quê? Porque você é professor, transmite um lugar, você já tem alunos, né? Eu falei: tá bom. Quando eu abro o Instituto, Rogério, é com o intuito apenas de dar aulas, como eu estava até te confidenciando. Eu não tinha nenhum conhecimento técnico do que é uma empresa, direito, sociedade, o que faz aquilo colar. Então eu falei: bom, eu sou um professor, eu vou abrir uma escola e vou dar, né, uma aula. O nome Instituto não veio por mim, veio por uma queridíssima colega nossa, que hoje não faz mais parte da equipe, mas é uma querida que nos ajudou a crescer, que é a Rogéria. Ela falou: por que não chama de IHP? Né? Então eu até brinco, porque é muito fácil nos lugares que eu vou,
o meu instituto leva o meu nome. Eu já recebi essa pergunta, nossa, quão vaidoso você tem que ser? Eu falei, olha, se é que vale alguma coisa, não fui eu que escolhi o nome do meu instituto. Mas do ponto de vista sonoro, caiu bem, do ponto de vista da escrita. E tudo bem, né? Eu sei que é uma responsabilidade, porque o instituto que leva meu nome, ele acaba sendo algo bem personalista. Então, quando fala-se do Instituto Henrique Paes, vai se lembrar do meu rosto, por mais que não seja apenas eu. Então, o instituto também veio de forma muito aleatória, um palpite de uma outra pessoa. Infelizmente deu muito certo. Nós abrimos o instituto, acho que um pouco depois da pandemia, no final de 2020, 20 por aí. E a gente hoje assim está num lugar muito privilegiado. Eu tenho muito feliz, eu tenho muita alegria. Eu brinco, né, com as pessoas que nossa equipe hoje já está quase 10 pessoas. A gente recentemente contratou uma pessoa que a gente falou assim, olha, até agora, viu, não tem um burnout, não tem um borderline, entendeu? Não tem nada de processo trabalhista, porque é algo que eu compartilho isso muito com o Thiago e todos que trabalham com a gente, né? A gente tenta criar uma cultura na empresa, uma empresa jovem, por excelência, uma cultura que assim, você já vai passar 8, 10, 12 horas trabalhando, né? Por mais que não sejam CLTs, aquela coisa toda. Por que não fazer uma cultura leve? Por que não fazer uma cultura transparente? Por que não criar uma cultura empresarial, vamos chamar assim, em que as pessoas minimamente gostem? Não precisa ser apaixonado, tem todo esse lugar do trabalho, mas gostem de fazer o que faz. Então eu fico feliz porque eu trabalho em primeiro nível como psicanalista, e sou muito bem realizado com isso, e agora como professor, e vou chamar assim administrador de empresas, que eu estou aprendendo ainda, porque, volto a dizer, não caiu do céu. Muito interessante também, tenho gostado. Então esse foi o lugar, acabou acontecendo. Não foi uma ideia, não era um sonho da minha vida. Tá. E hoje, né, eu conhecendo assim um pouco o Instituto, vocês trabalham com todo o tripé analítico que chama, sim, né? Sim. Então tem ali toda a questão de supervisão para os alunos e ex-alunos. Sim. Você também tem a formação propriamente dita. Isso, e também tem você também presta um serviço de análise social. Isso mesmo. E como que é um pouquinho dessas questões de análise social, assim, como que ela funciona? Perfeito. Então vamos lá, né? Até para quem está nos ouvindo pela primeira vez não sabe, né? A psicanálise, para ser minimamente séria, o lugar, a instituição, ela tem que estar dedicada à formação desse tripé que você menciona. O tripé é supervisão pessoal ou supervisão coletiva, análise pessoal, essa é indiscutível, e a formação contínua, né? Você pode ter uma formação como nós temos de 2 anos, tem escolas que são um pouco mais, ou escolas que vão fazer formações permanentes, não tem problema. Então nós temos esses serviços e com acréscimo de grupos de estudos que colaboram com a formação. Como funciona a nossa clínica social? Nossa clínica social foi outra ideia que também veio muito aleatoriamente, que eu tive e eu pensei assim, bom, por que a gente não cria um serviço bom, qualificado, de profissionais para atender pessoas que não conseguem custear um analista mediano, né? Que geralmente, por exemplo, fazer um recorte de São Paulo, a gente sabe que o analista cobra em torno de 150 a sessão, são 600, 800, 1.000, às vezes mais por mês. A gente sabe que a realidade brasileira é bem diferente disso. Então vamos tentar, né, angariar ali uma população que é muito grande e que precisa fazer análise, evidentemente. Então eles entram em contato conosco, né, nós fornecemos analistas e preparamos os analistas com supervisões semanais, quinzenais, para atender essa população de baixa renda ou necessariamente pessoas que podem custear até R$200 por mês a sessão. Então ela assim funciona. Ela é uma forma, né, também que tem dado muito certo, nós estamos muito felizes porque é uma troca muito interessante. Ajuda o analista a iniciar a sua carreira com a experiência clínica, né, e ajuda, evidentemente, quem tem interesse em se aprofundar com suas questões, melhorar, né, nos seus sintomas com a clínica. Tá, muito legal, muito legal. E diz uma coisa para mim, esses atendimentos que vocês acabam fazendo, eles acabam pegando todo o Brasil? Olha, sim, todo o Brasil, e é muito interessante, porque como nós somos uma empresa hoje, fundamentalmente online, acho que isso não vai permanecer para os anos seguintes, mas hoje é fundamentalmente online, o online é algo que a gente ainda tem aprendendo, nós estamos aprendendo, em que sentido? É muito interessante nós ouvirmos assim, Henrique, conheci o substituto de alguém de Goiás que indicou, alguém de Maceió falou, então a gente não tem essa dimensão. Então eu posso, né, gabaritar aqui que é de todo o Brasil. Eu não tenho a informação. Acho que nós já tivemos uma ou outra pessoa de fora do país, mas geralmente aqui o alcance vai do Brasil e é regiões assim das mais diversas, regiões mais megalópolis, a regiões de sertões, de estados do Nordeste, do Norte, é algo bem plural. Tá, legal. E quando você pensa assim no instituto, mais numa questão empresarial,
Sim. Né? Nessa coisa de missão, visão e valor. Sim. Onde você vai ter, do que você quer estar daqui 5, 10 anos. Como que é o Instituto dentro desse organismo? Perfeito. Isso é muito legal, Rogério, porque isso nem está em construção. Tá. Volto a dizer, como nós somos uma empresa jovem e a gente ainda está fazendo apostas, né? Vamos ver se isso dá certo, se isso não dá. Isso ainda está em construção. Mas o que eu posso adiantar é o seguinte: nós temos um intuito, nós temos um objetivo de ser, se não o principal, mas um dos principais institutos quando se pensa em psicanálise no Brasil. Né? E ao se pensar em psicanálise, qual psicanálise? Já que esse campo da psicanálise é tão amplo, uma psicanálise que eu sempre repito, que ela seja criteriosa e didática. Por que criteriosa? Porque é algo sério, é algo fundamentado, é algo de autores, homens e mulheres que estudaram muito, que levaram muito a sério, então tem que ser levado com critério. Tem que entender o que é psicanálise e o que não é. Então eu sempre faço essa distinção. Hoje, infelizmente, no mercado psicanalítico brasileiro, tem muitos grupos, muitas instituições, eu não vou aqui dizer nomes, mas assim, que não praticam psicanálise. Porque não tem o tripé, porque associam com religiosidade, espiritualidade, associam com outras práticas terapêuticas. E assim, é muito importante pontuar. A psicanálise não é inimiga da neurociência, a psicanálise não é inimiga das psicologias no geral. A psicanálise não é inimiga de tarô, nada. Só que uma coisa está no seu lugar, outra coisa está no seu lugar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, o critério é nesse sentido e a didática é na transmissão. Porque aquilo que eu falo, o que eu mais escuto, principalmente quando eu falo de Lacan, é o mesmo, é quase unânime. Eu nunca imaginei que ia entender Lacan. Eu entendi Lacan através das suas aulas. Para mim, esse é o nosso objetivo. Então, é fazer uma transmissão, é quando se pensar em psicanálise a nível de transmissão, que se pense no instituto. E é claro também, a nível de uma formação. A gente está cada vez mais qualificando nossa formação, qualificando nosso corpo de analistas para que a psicanálise cumpra seu propósito, que é o atendimento clínico. Né? A psicanálise, ela nasceu da clínica, ela não é uma filosofia. Então, o Freud não era alguém que lia livros e depois ia atender pessoas, ele atendia pessoas e depois fazia os livros. Então, a nossa ideia, vamos dizer assim, de 5 a 10 anos, é ser um dos principais nomes, não o principal, vamos ver, né, quando se pensa essa psicanálise. Os outros eu não sei, não me interessa, né? E também, só para finalizar, Rogério, nós temos alguns projetos, né, até um ponto de vista mais pessoal, tanto o meu quanto do meu sócio, nós temos um olhar para o social também. Então eu espero que daqui a 5, 10 anos a gente consiga também iniciar alguns projetos sociais. Vou lhe dar um exemplo. Tem um projeto que está na minha mente, né, que a gente ainda está para pensar, para estruturar, porque outras coisas estão vindo, né? Eu tive uma bisavó que ela chamava Juana, na espanhola seria uma Joana aqui. E eu estava ouvindo minha tia falar dela que assim, o principal sonho da minha bisavó era conseguir escrever o próprio nome. E a gente sabe, né, minha bisavó deve ter nascido nos anos 20, 30, né, uma imigrante espanhola, então tinha acesso quase mínimo. E minha bisavó conseguiu o sonho de saber escrever o nome dela, ficava repetindo caderno, tudo mais. E quando minha tia me contou isso, eu falei, poxa, essa é uma história que eu já tinha tentado fazer esse projeto quando eu estava na faculdade e eu não fui para frente, que é um projeto de alfabetização. Então, são coisas que a gente ainda vai ampliar. Porque é algo, Rogério, que é curioso. Como o Instituto leva meu nome, o Instituto não é algo de psicanálise apenas. Então, ele é meu nome. Ele vai ser o que quiser, vamos por assim dizer. Então, a gente ainda tem também um intuito de angariar esse social dentro dessa transmissão. Então, não ser apenas um instituto de psicanálise. A psicanálise sempre vai ser o nosso ponto, a nossa pedra angular, porque é onde tudo começa, mas nós temos muito potencial para ampliarmos as áreas, e uma dessas áreas é o social. E uma segunda também que posso pontuar, que é o universo das palestras, né? O universo ali da transmissão do saber fora do campo psicanalítico. Então também é outro projeto a longo prazo que nós já estamos trabalhando, né, de como que nós conseguimos aproximar a psicanálise de uma forma não necessariamente clínica. Como que, por exemplo, uma pessoa que não é formada, não quer se formar, ela vai se interessar pela psicanálise. E aí a questão que poderiam me perguntar, mas por que se interessaria? Ora, a psicanálise fala de amor, de angústia, desejo, de ansiedade. Você não precisa se tornar um clínico necessariamente para atender. Então ela fala de assuntos com muita propriedade que abarca a vida de qualquer pessoa. Separação, casamento, desejo, dúvida, assim. Então eu diria esses 3 lugares. O lugar de se consolidar como uma das principais escolas de psicanálise do Brasil. Esse lugar do social também, curto a longo prazo. E também esse campo das palestras de transmitir a psicanálise para além da bolha. Tá, além da bolha. Legal, gostei.
Agora, uma pergunta mais pessoal dos seus objetos de estudo e mais provocativa. Vamos lá, hein? Por que Lacan e não Freud? Por que Lacan e não Freud? Porque é o seguinte, eu sempre terei o maior respeito, imagino, né? Enfim, quem sou eu para, né? Por Freud. O Freud, ele, como eu sempre falo nas aulas, tem muitas coisas que ele foi genial, outras coisas ele foi corajoso. E ele pagou o preço que acho que quase ninguém pagaria para passar o que ele passou. Eu não sei se estivesse todos os dias vendo meu nome vinculado a jornais, por exemplo, fazendo um recorte brasileiro, na Folha, Estadão, psicanalista Henrique Paes é pervertido, é pedófilo, eu não sei como eu lidaria com isso. Ele lidou. Então o Freud pagou um preço de algo, de se desgarrar das suas origens médicas, psiquiátricas, de que realmente, é como eu falo, o Freud foi um crente nesse sentido de ele acreditava numa coisa que valia a pena, independente do quanto ele podia sofrer. Então, nisso, a todas as minhas homenagens a Freud. O Lacan, ele foi a pessoa, Rogério, que mais fundo levou não só a psicanálise, mas o que eu entendo do conhecimento humano. O Lacan, ele está, assim, não sou eu que digo isso, tem alguns autores que vão dizer, o Lacan está numa esfera de gênio. Muitas vezes esse gênio ele é incompreensível, pela própria genialidade do ser. O Lacan, ele tentava ter uma transmissão, a transmissão dele não era fácil mesmo, né? O Lacan é difícil para franceses, né? Então, quando a pessoa fala assim, como é que os franceses leem Lacan? Com muita dificuldade. Eles têm dificuldade. O Lacan, por exemplo, ele criou mais de 2.000 neologismos, porque a língua francesa permite, né? Um deles, né? O nom du père, nom du père, é muito igual. Então ele criava isso. É uma figura excêntrica, né? É uma figura que a gente pode ficar aqui horas falando de todas as histórias envolvidas a ele. Mas o Lacan, ele foi responsável por, como eu estava dizendo anteriormente, recolocar a psicanálise no debate científico, que é muito importante, e ele elevou mesmo o patamar da psicanálise com essas outras teorias, né? Quando ele traz a antropologia do Lévi-Strauss, quando ele extrai o conceito de significante do Fernando Saussure e coloca o significante num outro lugar. O Lacan estudou autores da física, da matemática, cantor, tantos outros assim que é incrível. Ele teve o que se chama no conhecimento de uma entropia, né? Esse todo do conhecimento que se unifica numa coisa só foi o que o Lacan fez. Então, e outra coisa, né, para finalizar o raciocínio, do ponto de vista clínico, não só teórico, a clínica lacaniana é uma clínica muito interessante, né? Porque quando você entende que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e o inconsciente não é um lugar passado que eu tenho que escavar para encontrar o que já aconteceu. Esse é Freud. O inconsciente é algo do futuro que ainda não aconteceu. É a palavra que não foi dita. É o sonho que ainda vai acontecer. E como você veicula, isso para mim é fascinante. Então, por isso Lacan. Mas é aquilo que eu te disse, nós somos brasileiros, latino-americanos, que importamos uma psicanálise francesa. E a gente tem que saber como aplicar. Porque, um exemplo, tem a famosíssima técnica do Lacan do corte, né? Corte psicanalítico, corte lacaniano. Teve histórias que o Lacan encerrava a sessão com 3 minutos? Tinha. Tem uma história que conta-se no livro Alô Lacan? Claro que não. Esse é o título. Alô Lacan? Claro que não. Um cara liga para ele e fala, alô, você é o Lacan? Ele, claro que não. E desliga. E era ele. Era um pouco satírico, né? Que a pessoa foi fazer análise. Imagina, você foi fazer análise com ele. Você teve um sonho. Você estava super empolgado para contar. Aí você fala, doutor Lacan, eu tive um sonho. Ele, me conta o sonho amanhã. E cobrava a sessão. Por que se fazia isso? Por 2 razões. Primeiro, na França era mais comum as pessoas fazerem 3, 4, 5 sessões por semana. Então, ele sabia que o analisando ia voltar. E no último decênio, ali, nos últimos 10 anos da vida do Lacan, ele virou uma figura mitológica na França. Então, ele realmente podia fazer o que ele quisesse. Ele cobrava muito caro algumas sessões, outras sessões não cobrava nada. Tinha sessões realmente que ele vai pegar da carteira da pessoa. Então ele virou um folclore. As pessoas ficavam combinando. Nossa, quando é que ele vai cortar a sessão? Então teve um lugar transferencial que assim, eu hoje, na minha realidade brasileira, né, latino-americana, como é um latino, que é diferente de um europeu, como é um brasileiro, que é diferente de um francês. O brasileiro privilegia muito o olho no olho. Sim. O brasileiro privilegia muito o toque, o afeto, o afago. O calor. Se alguém for começar a fazer uma sessão comigo e eu no minuto 5 cortar, essa pessoa não volta. E nós temos muito aquela cultura do time is money mesmo, né? Tempo e dinheiro, né? Exatamente. Então o valor que você está cobrando, ele tem exatamente o tempo que você está determinando ali. Né? E pensa assim... 1 minuto antes já é um prejuízo para a pessoa. Não há dúvida. E assim, envolve dinheiro. Sim. Né? Então assim... Nós estávamos falando da clínica social. A clínica social ela abarca um grupo de pessoas. Tem outro grupo de pessoas um tanto aí que cobra-se, né? Enfim, paga-se muito.
E eu entendo que o analista tem que ser bem remunerado porque é uma profissão digna. Agora, sem uma coisa que é interessante falar, né, dessa consciência de classe, o analista ele vai penar. Porque eu sempre coloco isso, você pode ser muito bem sucedido e ser um péssimo analista. Você pode, por exemplo, quem nos escuta, né? Henrique, o analista pode ganhar 20 mil por mês? Pode. 30 mil, 40? Pode, consegue. E você pode fazer um péssimo trabalho. Mas como? Nossa, muita gente paga muito valor para ouvir o que quer, para ter a gratificação narcísica. Então, Rogério, eu te atendo, cobro R$800, todo e qualquer problema que você me traz, toda qualquer situação que você me traz, eu falo, realmente, Rogério, eles não te entendem, né? Rogério, você tem uma inteligência sobrenatural, por isso que esses medíocres não vão te entender, você vai me pagar R$800 a hora para ouvir isso. Então, assim, você pode ganhar muito dinheiro e fazer um péssimo trabalho. É importante, no meu entendimento, que você ganhe bem associado a uma clareza do que você está fazendo, a um respeito ao que você faz. Por isso que eu digo tanto do critério. Então, um analista pode, enfim, né, é digno de pensar que quer ser bem-sucedido na área, e eu sempre defendo, a psicanálise é um trabalho. Você não vê, muitas vezes, na maioria, um médico que é médico e faz o trabalho. Um advogado que é advogado é o trabalho. E você vê isso na psicanálise. Eu sou pedagogo e psicanalista, eu sou isso e isso. A psicanálise pode ser só um trabalho, né? Só que aí vem essa dificuldade toda, né? De você angariar pacientes, continuar a clínica e tudo mais. Mas é possível, né? Não é, e não precisa ser gênio para isso. Não precisa ser Freud ou Lacan para isso. Eu percebo que ainda as pessoas confundem muito. Eu acho que tem algumas personas, né? Você tem o psiquiatra, sim, você tem o psicólogo, sim, aí você tem a figura do terapeuta, sim, holístico, né? E do psicanalista. Sim. Né? Assim, tá todo mundo mais ou menos no mesmo lugar. Exato, de uma maneira muito resumida, assim, didática. Como que você diferencia para as pessoas poderem entender, assim, com... Perfeito, muito simples. Um psiquiatra, ele é um médico. Então ele teve formação em medicina e da medicina ele guiou-se para o campo da psiquiatria, com sua residência em psiquiatria e tudo mais. Então ele é alguém que tem um conhecimento médico a priori e é versado profissionalmente falando para indicação de remédio. O único do que você comentou. Então é muito importante quando fala assim, o meu psicanalista falou que tomar remédio. Desconfie. Ou até indicar, você vai ter que tomar isso aqui. Cuidado, não é isso. O psicanalista pode ter conhecimento na área, mas ele não é versado para tal. Ponto. Então, a psiquiatria vem dessa tradição de médicos. A psicologia vem de uma tradição formal, né, do ponto de vista do campo da psicologia institucional, em que ela está sob um regime do CRP, em que tem diretrizes, tem ética, tem um começo, meio e fim de como um psicólogo deve exercer. E dentro da psicologia você tem psicologias, você tem ramos da psicologia, cujo, por exemplo, a psicanálise é um deles, e que é algo de muita crítica mesmo, se a psicanálise deve estar inserida ou não dentro do campo da psicologia, enfim. Mas um psicólogo é alguém que sumariamente trabalha sobre uma tutela institucional com diretrizes próprias e que ele tem que seguir a risca, senão ele pode ser cassado, tem todo um cuidado e que é importante mesmo que se tenha. E, sumariamente, o psicólogo vai ter linhas que vai trabalhar com aquilo que a gente chama de consciente. Então, você vai ter uma linha, por exemplo, cognitivo-comportamental, em que ele não vai estar interessado na sua subjetividade, não vai estar interessado, olha, o que você entendeu da situação. Ele vai ser uma prática muito mais direta, objetiva, e que é muito útil. Isso aqui é bem importante colocar. É muito útil. Tem pessoas, tem tipos clínicos que eles funcionam só no cognitivo. Se alguém tem algum vício ou algum hábito repetitivo, compulsivo, que o incomoda, a TCC costuma ajudar muito, por exemplo, que são técnicas, né? Enfim, racionalizadas. Então, você tem várias formas. Você tem a forma fenomenológica, existencial, enfim, mas sumariamente vão trabalhar a nível da consciência, aquilo que está mais ou menos claro para o ser humano e que lhe falta ajuda. E é bem importante, a psicologia tem um campo moral, normativo a se chegar. Um psicólogo, ele vai trabalhar nesse campo normativo. Você vai começar uma sessão com ele, vocês têm um lugar para chegar. E é comum também um psicólogo ele ter uma figura meio de orientador. Dizer coisas que tem para fazer, deveres de casa, sabe? É algo um pouco mais enquadrado. É muito comum, por exemplo, quem faz sessão com o psicólogo dizer, deixa eu te contar como foi minha semana e vai ser só isso. Eu vou contar como é que foi minha semana. E o psicólogo pode ou não querer abrir.
Isso vai estar dentro do enquadramento, tá? Mas vai ter uma formação de 5 anos em faculdade, institucionalmente falando. A figura do terapeuta holístico é uma figura que se aproxima da psicanálise do ponto de vista da formação, que você faz cursos, né, como se fossem cursos livres, em escolas próprias. Então, você quer ser um terapeuta holístico, você quer ser agora eu sempre me foge o nome, das gerações, agora eu me esqueci, da constelação familiar. Você quer ser um constelador, você faz cursos aí, acho que gira em torno de 1 a 2, 3, 4 anos, e você se forma como se fosse um curso livre dentro disso. E você também tem suas formas de atuação. E que muitas vezes é um campo mais mesclado. Tem aberturas para questões mais místicas, alguns deles, questões, por exemplo, com astrologia, então ele desenvolve outros conhecimentos. O psicanalista, ele também vai ter uma formação em curso livre, o psicanalista não vai se formar necessariamente na faculdade. Por mais que você estude psicanálise na faculdade de psicologia, é muito pouco. É uma linha só de pesquisa. Então, geralmente, se você pega faculdades um pouco melhores nesse sentido, você tem 6 meses de psicanálise, é muito. Então, você faz uma formação própria, que geralmente vai gerar em torno de 2 a 4 anos, dependendo da escola, com esse caráter permanente. Esse 2 a 4 anos é uma métrica, né? Para você adquirir um certificado, alguma coisa assim. Mas a sua formação é contínua e ela é feita sem nenhuma institucionalidade. É bem importante pontuar. A psicanálise não tem um CRP, o analista não tem um CRP, o analista não tem o documento também do psiquiatra, que agora não me lembro, do médico. Não lembro agora qual que é a sigla do médico. Então, isso permite o quê, Rogério? Que pessoas muito bem intencionadas trabalhem de forma digna e correta e muito mal intencionadas trabalhem de forma indigna e incorreta. Qualquer pessoa que está me ouvindo agora pode ir uma escola de psicanálise, dizer que psicanálise é o que ela quiser, cobrar quanto ela quiser, se pagarem vai estar valendo. Ninguém vai bater na porta. Não há um conselho que você denuncia, há práticas, e isso por vezes é ruim porque você não tem, por exemplo, quando a gente vai falar de um caso de um suicídio, ou um suicida, um potencial suicida. Você vai ter que trabalhar isso numa escola de psicanálise. Não tem uma entidade que vai regulamentar, como tem no CRP, como você deve proceder. Quando eu atendo alguém, por exemplo, que está me confessando um crime, no CRP você tem uma orientação, sim. Na psicanálise você tem uma outra, você tem uma ética, e aí você vai estar associado a tipo de escola. Escola inglesa, escola francesa, escola de Viena, por exemplo, de Freud, ver como é que eles trabalhavam, mas dentro ainda da realidade de cada escola. Então, sumariamente é isso. O psiquiatra vem de uma formação em medicina, o psicólogo da formação em psicologia, 5 anos institucional CRP, o terapeuta holístico, cursos livres, psicanalista, curso livre, também ali de formação 2 a 4 anos e permanente. Perfeito, perfeito. E que trata, né, do inconsciente, vamos colocar assim. Tá, aí fechou. Tá, legal. Henrique, diz uma coisa para mim. Se você pensasse hoje, é mais uma curiosidade até para quem está nos assistindo, tal, conhecer melhor o Henrique. Vamos lá. Se você fosse pensar numa pessoa Uhum. que fosse para você uma pessoa que norteou a sua vida, que você tem na sua cabeça como uma boa memória, essa pessoa não necessariamente precisa ser uma personalidade como Lacan. Sim, claro. Né? A gente está falando aqui de um pai, de um avô, de um professor. Quem que é essa pessoa que te vem na cabeça? Assim? Eu vou colocar assim, então. Eu vou colocar 3 pessoas, uma a nível literário que eu não conheci e outras 2 da minha realidade. Tá? De nível literário, eu acho que é o Hermann Hesse. O Hermann Hesse foi um escritor alemão que, quando eu li o livro dele, Demian, que ele leu depois de fazer 18 anos, vindo de um pós-guerra, foi o livro que mudou minha vida. Foi o livro que me ajudou, inclusive, a me tornar o que eu me tornei. Em relação à leitura de vida, a relação com o desejo, a seriedade que eu tenho que levar à vida, porque a vida realmente é algo que precisa ser consumida, né? Igual eu terminei recentemente o livro do Fernando Sabino, Encontro Marcado. Em determinado momento lá o pai do Fernando Sabino, né, diz assim para ele: você vive a vida depressa demais, meu filho, né? Então eu tenho essa urgência um pouco, eu devo isso muito ao Hermann Hesse. Tem a figura do meu analista, né, o meu ex-analista professor, o Arthur Mendes, que eu só tive, é curioso, né? Eu só fiz um curso de psicanálise a minha vida inteira, então eu não fui para outros lugares, estudei em vários lugares, assim. Eu tive um só curso, um grande curso e um grande professor. Então, assim, tudo que eu sei hoje, a base, as ideias centrais vieram do Arthur. Então, eu sempre vou fazer essa homenagem a ele, esse lugar, porque é a verdade. Então, né, e eu conheci psicanálise através dele, e ele, claro, apostou em mim, né, que eu poderia me tornar um clínico na vida. E eu acho que da terceira figura, assim, tem figuras da faculdade, como eu falei, de professores que me guiaram, me ajudaram muito, mas eu acho que indiscutivelmente eu não posso deixar de citar a minha mãe, né? A minha mãe, ela
ela é uma pessoa que assim, é interessante. A gente vai crescendo e a gente vai tendo percepções diferentes. E vai, através da maturidade, reconhecendo, né? Então, a leitura que eu tinha da minha mãe quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 15, quando tem 20, é diferente. E eu vejo que a minha mãe, ela é alguém que é realmente... Eu estava explicando na aula a diferença entre algo singular e particular. Algo particular é algo que é público, é privado dentro de um público. Então, assim, essa caneca aqui é particular de vocês, né? Tem milhões de canecas e a caneca da Naves Lume é essa, mas é particular. E o singular é aquilo que só tem em você ou só é da sua espécie e não é de outras. E eu vejo que a minha mãe ela é uma figura singular, né? Não só na minha vida, mas acho que para todo mundo que teve um mínimo de contato com ela, porque ela transpira amorosidade, ela transpira doçura, toda a generosidade, todo o trato com o ser humano que eu tive. Eu, de certo, nunca aprendi, ou não foi primeiramente que eu aprendi na igreja, através da figura própria de Jesus e tal, foi antes com a minha mãe. E de uma forma de exemplo. Então a minha mãe ela é essa figura que transborda amorosidade, essa figura unânime praticamente, né, do meu pequeno círculo social. E a minha mãe ela é essa pessoa que me inspira a tentar também transmitir esse caminho da gentileza, esse caminho da generosidade, esse caminho de saber as pessoas, conhecer as pessoas pelo nome. A minha mãe, por exemplo, vai ao açougue, ela sabe o nome, até brinco. Minha mãe, ela sempre consegue carne mais barata no açougue, né? Uma coisa engraçada. Nunca soube. Contra filé tá R$40, minha mãe consegue por 20. Não sei como, né? Mas minha mãe sabe o nome de todas as pessoas do açougue. Minha mãe sabe o nome de todos os caixas da padaria. Então, assim, antes de aprender com um livro, tudo que envolve esse campo da virtude, esse campo da inteligência, eu aprendi com a minha mãe. E a minha mãe, curiosamente, eu fui saber mais velho que o grande sonho da vida dela era ter feito psicologia, na época quando tinha meia idade. Então, ela acabou não conseguindo por questões, né, de pobreza, aquela coisa toda. E eu ter conseguido transmitir para ela um pouco do que eu sei também, trocando com ela um pouco da minha experiência e ajudado, é algo brilhante para mim. Então, é como eu falo, um dos objetivos da minha vida é fazer com que minha mãe, ajudar, né, dentro do possível, fazer que minha mãe viva o máximo possível, né? Se desse para ser eterno, seria, mas indiscutivelmente a minha mãe ela é uma pessoa singular na minha vida por todos esses motivos e muito mais. Legal, poxa, bacana, muito bom mesmo. Bom, acho que a gente conseguiu conhecer um pouquinho do Henrique, Nossa, já foi, um pouquinho já, do Instituto, que dava pena, para conversar aqui a tarde toda, mas é isso aí. Henrique, foi um prazer. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado pela nossa parceria. Sim. Vai vir muita coisa boa aí, gente, por aí. Vamos aguardando aí. Sim. E é isso. Olha, beleza? Agradeço imensamente, né, a Naves Lumen, toda a equipe aqui. Espero que tenha sido proveitoso a todos que estavam escutando. Realmente, para mim, passou como não vi. Agradeço imensamente a sua figura, né, Rogério, pela... Obrigado. Já que veio de forma particular, vamos chamar assim. Verdade. E eu tenho certeza que o Instituto e a Naves e toda a equipe vão fazer um trabalho de parceria muito bacana, porque da mesma forma que eu creio que vocês têm esse valor, nós temos de nos associarmos com pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, e vocês são uma instituição muito séria, muito centrada. Então a gente espera que essa parceria rende muitos frutos e muitíssimo obrigado, adorei a experiência. Contem comigo. Perfeito. Maravilha, gente. Encerramos mais um podcast aí.